Convido a igreja a abrir a palavra do Senhor no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo de número 16. Vamos ler apenas os 3 versículos. Provérbios, capítulo de número 16, versos de 1 a 3. Todos abriram? Vamos ler então a palavra do Senhor. Está escrito: o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. Vamos orar mais uma vez, pedindo a bênção do Senhor e a direção do teu Santo Espírito. Pai, obrigado por essa noite, estarmos aqui reunidos em tua presença. Colocamos diante de ti, Senhor, as nossas vidas, as nossas decisões tão sérias, tão importantes, tão necessárias para a tomada de decisão no dia a dia das nossas vidas. Nós pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude na compreensão, na iluminação do Teu Espírito, e que o mesmo Espírito aplique essa mensagem a cada coração aqui presente, para o louvor, para a honra e para a glória do Teu Filho. E assim oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, desde a criação, o homem está sujeito à tomada de decisões. Nós vemos isso em Gênesis capítulo 2 e capítulo de número 3. Desde a decisão mais simples às questões mais cruciais que afetam profundamente a nossa existência, o homem foi colocado a decidir. E a primeira decisão que o homem teve foi um teste de obediência, o teste do primeiro casal, se de fato obedeceriam a Deus ou não. Eles, na verdade, estavam diante de uma decisão tão séria de saber se ouviriam a voz de Deus ou a voz da serpente. E diante desse fato, eles acabaram cedendo e dando ouvidos não à palavra de Deus, mas à voz do inimigo. E desde então, irmãos, a criação passa por dilemas de decisões sérias, as mais simples. Decisões corretas, sábias, decisões imprudentes e não sábias. E essas decisões, irmãos, vão percorrer o nosso caminho até a volta de Cristo. Não há como nós fugirmos de cada uma decisão da nossa vida. Nós decidimos estar aqui essa noite. Você decidiu uma roupa para vestir até este culto. Você vai tomar decisões pelo dia de amanhã. E até o fato de nós não decidirmos já é um tipo de decisão. A indecisão, na verdade, é o fato de eu não decidir nada. Eu simplesmente cruzar os braços e a vida prosseguir. E cada uma dessas decisões ou indecisões afetarão as nossas vidas. O fato é que nós devemos ter a consciência de que decisões tomadas vão gerar consequências, vão gerar sementes. E talvez por causa disso nós levamos tão a sério as decisões, e por causa disso as pessoas geram tensões, ansiedades, dúvidas e até mesmo paralisias. Pessoas ficam confusas, com medo, com ansiedade. Doenças até mesmo físicas podem aparecer em detrimento de confusões da alma. Sofremos por causa de desejos, vontades, frustrações. Mas diante disso, irmãos, a gente tem que estar preparado à decisão. E é justamente o fato de não estarmos preparados, as pessoas têm se frustrado. Essa frustração tem trazido doenças da alma, doenças físicas. A pressão, na verdade, por decidir, tem acarretado, na verdade, problemas muito sérios, acarretando problemas emocionais como depressão, síndrome do pânico, esgotamento, enfim, pessoas que parecem perdidas quando a decisão bate à porta das suas almas. Jovens e adultos parecem que não sabem lidar com as emoções, a frustração ou a decisão, talvez, diante de um fato. Isso, irmão, incomodava até mesmo o homem hebreu da época do salmista. Não só do salmista, mas de todos os livros que a gente vê da Bíblia. Nós vemos isso em Provérbios, que foi a leitura de hoje. Nós vimos isso hoje de manhã na vida do salmista.
E o fato é que o povo hebreu também passava pelos dilemas da vida que nós temos no nosso dia a dia. E diante disso, irmãos, eu quero propor 3 aspectos. Obrigado, nosso irmão. 3 aspectos, cada aspecto da decisão nossa para cada versículo. E o primeiro aspecto, irmãos, está no verso de número 1, quando o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Para os 3 versos, irmãos, nós veremos a soberania de Deus e a responsabilidade humana transitando nesses 2 aspectos. Nós vimos, através dessa série, tomando decisões segundo a vontade de Deus, que nós compreendemos que há uma tensão bíblica entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. E dentro desse contexto, irmãos, a palavra provérbio vem, na verdade, do latim, que significa um ditado que apoia um argumento. E no hebraico, essa palavra significa basicamente parábola, alegoria, comparação. Portanto, o livro de Provérbios, na verdade, como essa terceira seção, composta dos livros de Jó e de Eclesiastes, mostra que a maior parte desse livro foi de autoria de Salomão, o filho de Davi. Mas também há outros autores aqui, como os homens de Ezequias, Agur e Lemuel. E desses diversos provérbios que nós vimos aqui escrito, na verdade, Salomão escreve muito mais deles. Nós vemos em 1 Reis capítulo 4 que Salomão provavelmente escreveu mais de 3.000 provérbios. E nós vemos aqui apenas alguns desses registros. E o propósito do qual Salomão está escrevendo no livro de Provérbios é um propósito muito claro: a sabedoria. E o fundamento do qual nós vemos esse livro ser lançado é o temor do Senhor como princípio dessa sabedoria. Se o livro do Provérbios nos traz essa sabedoria, o lançamento, a base, o fundamento é o temor a Deus. Logo então, esse temor ao Senhor vem, na verdade, explicado durante o livro. E nós vemos que, na verdade, sabedoria não é necessariamente acúmulo de conhecimentos. Não vemos, na verdade, que sabedoria simplesmente é algo formal de uma faculdade, simplesmente nós passarmos por um curso ou um diploma. Na verdade, a ideia que Salomão traz no livro de Provérbios é que sabedoria sintetiza-se nesse temor a Deus e no conhecimento da sua pessoa. A ideia que Salomão mostra é que a sabedoria não é sintetizada simplesmente nesse acúmulo de conhecimento formal, mas é um tratado maior, mostrando, na verdade, os pormenores através de sentenças diretas. Essas sentenças diretas não significam necessariamente promessas. Isso é importante, irmãos, porque essas sentenças diretas, porque no contexto hebraico, nós não tínhamos porções escritas da Torá, a lei, dos profetas, onde todo mundo tinha acesso. Então era necessário essas porções diretas, porque facilitava a memorização, o compartilhamento da lei de Deus. E a intenção pedagógica do livro de Provérbios traz essa divisão não histórica sequencial, como a gente está acostumado a ver, de fatos que vão se desenrolando, mas o seu objetivo basicamente é resumir a lei de Deus, mostrando a relação que ela tem com o homem e com o seu Criador. Portanto, os provérbios então são direções gerais, não imperativos. Na verdade, são dilemas da vida humana, do qual o homem procura compreender a sua existência e a sua relação com esse Deus. Então, o autor não faz aquilo que a gente chama de sistematização da vida. Ele não estuda primeiro sobre finanças, ele não estuda tudo primeiro sobre como cuidar de filhos, ele não estuda primeiro sobre, na verdade, um bom casamento. Assim como é a nossa vida. A nossa vida não é essa sistematização como as teologias sistemáticas. Você não passa ali 3 anos estudando só sobre finanças e você esgota esse assunto. Você não passa outra parte da vida só estudando sobre criação de filhos e aí então você esgota esse assunto e nunca mais volta. Não. À medida que a história da nossa vida vai avançando, nós vamos, na verdade, aprendendo de cada assunto da palavra do Senhor. Hoje, criação de filhos, esse assunto voltará um dia. Hoje eu aprendo sobre finanças, esse assunto voltará um dia. E assim vamos vivendo a nossa vida diante do Senhor. Portanto, a vida então é essa soma de conjunto de situações que nós precisamos decidir. Decidir como você vai criar o seu filho, como você vai lidar com as suas finanças, como você vai lidar com o seu casamento. E através desses diversos assuntos, irmãos, diante de tudo isso, com
segundo a vontade de Deus. Como decidir segundo o propósito e a vontade de Deus para vivermos a vida. Para isso, então, nós vemos já a primeira consideração, que é planeje. Mas esse planejamento dependerá do Senhor. Não foi isso que a gente leu no verso 1? O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Como está aqui a responsabilidade humana e a soberania de Deus? A responsabilidade humana é o quê? Faça planos. Você vai notar que nos 3 versos vai haver a soberania de Deus e a responsabilidade humana transitando exatamente nos 3 versículos. E a responsabilidade sua é faça planos. E qual é a soberania de Deus? Dependa, porque esses planos estão sujeitos à vontade do Senhor. Esse verso deixa claro que a Bíblia não nos proíbe de fazer planos, irmãos. Na verdade, ela até nos incentiva. Nós vemos isso no Evangelho de Lucas, capítulo número 14. A palavra planos, inclusive no hebraico, significa colocar as coisas em ordem, colocar as coisas com muito cuidado e cautela. Nós vemos essa mesma palavra em Gênesis capítulo 14, mostrando a organização das tropas pelos reis. Nós vemos essa mesma palavra na organização da lenha para o sacrifício, Gênesis capítulo 22. Portanto, muitas de nossas decisões, irmãos, não podem deixar de ser planejadas. Na verdade, nós nos frustramos talvez por uma falta de planejamento. Deus nos dá recursos, Deus nos dá dons, Deus nos dá, na verdade, tempo, mas exatamente porque não planejamos, nós, na verdade, nos frustramos. Mas lembre-se que ao planejar, isso está debaixo do governo de Deus. E justamente, irmãos, porque nós colocamos a dependência do Senhor, aí cristãos entram em crise. Exatamente por não saber lidar com o desígnio maior do Senhor, eles entram em crise porque, na verdade, não lembram da conciliação entre o seu planejamento e a soberania de Deus debaixo desse planejamento. Portanto, isso não significa, irmãos, que nós não devemos planejar, mas na verdade nós devemos descansar debaixo dos grandes mistérios de Deus. Heber Campos Júnior nos ajuda a elucidar essa questão dizendo o seguinte: desejamos que certas coisas sejam o plano de Deus para nossas vidas, mas nós podemos ter esses planos cancelados. Mas então, por que então Deus não mostra esses planos logo? Porque se Deus mostrasse claramente esse plano, eu planejaria de acordo com a vontade dele. A resposta é, irmãos, Deus não nos orienta assim em sua palavra. Deus quer que nós andemos por fé e não por vistas. Não é assim que está lá em Hebreus? Hebreus capítulo 11, verso 1 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E Hebreus mostra, na verdade, que a fé é a forma como nós devemos caminhar. Os heróis da fé têm muitas coisas em comum. Eles puseram a confiança, a sua fé no Deus vivo. E Deus então espera que por meio dessa fé nós caminhemos em obediência. Conforme a nossa vida então vai acontecendo, nós vamos dependendo, obedecendo. Por meio da circunstância nós vamos caminhando, diferente do ímpio. Qual que é a maneira do ímpio viver, irmãos? Independente de Deus. Um caminhar que não é pela fé. Um caminhar que é ansioso, que depende única e exclusivamente dele. Esse não é o nosso caso. Pastor Augusto tem uma frase muito interessante que ele diz o seguinte: o grande desafio da espiritualidade é você continuar crente, sem sentir nada, sem ver nada e sem experimentar nada, e ainda tudo dando errado. Você consegue viver uma vida assim? Debaixo da soberania de Deus, na verdade, onde os planos humanos são colocados neste governo e nesse senhorio. O coração do homem, irmãos, então pode sim fazer planos. Não é arrogância. O que é arrogância? É achar que na soberba humana você é independente de Deus. Então a conclusão que chegamos é que os nossos planos estão debaixo deste governo, porque Deus trabalha por meio de nós. Deus trabalha pelos próprios meios que Ele estabeleceu. Deus, na verdade, entende que escolhas reais das suas criaturas que têm vontade é a forma dele agir nesse mundo. Então, se nós amamos o Senhor, vamos tomar decisões, mas de acordo com a vontade do Senhor. E aquele que não busca essa direção, faz planos à parte de Deus, é como se ele estivesse tendo uma vida completamente secular.
Você tem vivido assim? A sua vida está desconectada da sua devoção a Deus? Você faz plano, mas não submete esses planos à oração. Você faz plano, mas não submete a devoção, a dependência do Senhor. E eu sempre costumo dizer que o nível de dependência é calculado pelo seu tempo de oração. Você pode falar assim: pastor, depende de Deus. Depende mesmo. Quanto tempo você passa em oração, colocando esses planos diante da presença de Deus? Você pode falar para mim que depende de Deus, mas o nível de dependência de Deus mostra, na verdade, o tempo que você gasta em devoção a esse Deus. Portanto, o primeiro aspecto é planeje, mas planeje debaixo da soberania de Deus e da sua responsabilidade humana. O segundo aspecto vem do segundo verso, que mostra as motivações. Olha o verso 2: todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Qual que é a sua responsabilidade? Escolha de caminhos. Todos os caminhos parecem puros aos olhos do homem, mas onde está a soberania de Deus? Deus há de sondar esses caminhos. Soberania de Deus, responsabilidade humana, presente no planejamento da nossa vida. Soberania de Deus, responsabilidade humana, presente em nossas motivações. O verso 2 dá continuidade mostrando a responsabilidade humana para avaliar os caminhos. A palavra hebraica usada aqui por puro é a palavra zak. Sabe onde é usada essa palavra? Essa palavra é utilizada do culto a Deus. O culto no qual o azeite é usado, conforme Êxodo capítulo 27. O incenso usado no culto a Deus, conforme Êxodo capítulo 30. E essa palavra então é uma mistura que se refere a essa pureza de significado. Logo o Senhor vai medir, Ele vai aferir, Ele vai avaliar a pureza disso. Aonde, irmãos? No Espírito. E a palavra Espírito aqui significa pesar do Espírito. Ou seja, Deus pesa, avalia a sua predisposição, a disposição sincera do seu coração. Irmão, quando você vai tomar uma decisão, qual é a sua verdadeira motivação? Você pode me enganar, falar assim: pastor, eu estou tomando uma decisão de mudar de cidade, porque de alguma maneira lá tem um aspecto positivo nisso ou naquilo. Pastor, eu estou decidindo casar-se nesse momento da vida por causa disso ou daquilo. Você pode até enganar a mim, mas irmãos, você não pode enganar o Senhor. O Senhor há de sondar cada decisão que você tomar na vida. E esses caminhos que parecem puros, na verdade eles podem ser enganosos. Jeremias capítulo 17, versos 9 e 10 diz o que, irmãos? Que o coração do homem é enganoso. A palavra do Senhor nos ensina que a natureza do coração é traiçoeira, que a natureza do nosso coração, que na verdade não habita bem algum, conforme diz Paulo em Romanos, mostra que ele pode nos trair. Logo então a gente não pode deixar de levar-se pelas emoções, por aquilo que a gente chama de sentimento do coração. O Senhor vai avaliar o nosso coração. Por isso, irmãos, façam um escrutínio. Porque se você não fizer um escrutínio da verdadeira motivação do seu coração, Deus mesmo o fará. Você pode tentar enganar os homens, mas a avaliação de Deus pesará cada caminho que você está tomando de decisão na vida. Quando o homem então submete-se humildemente à avaliação do Senhor, conforme o próprio salmista Davi diz, ele fala: Senhor, sonda-me porque o Senhor me conhece. Quando você na verdade coloca diante de Deus o seu coração, Deus aplanará os teus caminhos e mostrará as decisões corretas. Nós não seguimos como o mundo que diz: siga o seu coração. Nós não seguimos, na verdade, com as diretrizes seculares, como na verdade você vê como aquele padrão de seguir a vontade do seu coração. Não, irmãos, o melhor que nós fazemos é entregar tudo ao Senhor, inclusive as nossas motivações, e em primeiro lugar, que nós vimos no verso 1, os nossos planos. Mas pastor, você está falando de ter motivações, como então ter motivações corretas, conforme a vontade de Deus? Lembre-se que essa motivação não é fruto do nosso próprio discernimento. Os cristãos temem ao Senhor como o princípio da sabedoria. Eu posso até tomar a decisão que aparentemente pode ser boa ou ruim diante dos olhos do mundo, mas irmãos, a verdadeira motivação haverá ali
onde Deus há de sondar eu e você. E por causa do pecado que há em nós, irmãos, nós devemos sempre lembrar que a gente pode sair do trilho nessa motivação. E você deve sempre buscar voltar-se a esse trilho quando a sua motivação estiver como suspeita. Vou dar um exemplo muito prático. Você deve tomar uma decisão se você deve comprar um carro da Ford, da Chevrolet, e que tanto faz. O que você deve avaliar, na verdade, é qual que é a motivação que você está trocando de carro agora. É uma motivação justa? É uma motivação correta? Ou de repente, porque você vai morar em outro país, qual que é a motivação principal de você mudar de uma cidade? Avalie então, de acordo com cada decisão primária, qual é a causa central do seu coração. Portanto, irmãos, na prática, você deve sempre fazer um escrutínio do seu coração. Por fim, a questão de soberania de Deus e responsabilidade humana no verso número 3. Entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. No terceiro e último verso, se no primeiro verso falava de planos, no segundo verso fala de motivações, o terceiro verso fala de ações. Que as suas ações possam depender do Senhor. Então você deve entregar a sua obra, a obra que você fez, é a sua responsabilidade humana. Entregue essas obras diante do Senhor e Ele vai realizar isso na sua soberania, na sua vontade. Esse verso de número 3, irmãos, nada mais mostra do que os dois outros versos tiveram no começo. Uma vez que o Senhor assume o senhorio da vida dos seus filhos, aquilo que nós planejamos, as nossas motivações, na verdade nós renderemos as nossas obras a Deus. Todo esse processo, na verdade, envolve que motivação, planos e ações devem ser entregues nas mãos de Deus. Porque homens piedosos, irmãos, descansam em paz nessa soberania. Pessoas que têm um novo coração, que têm uma nova natureza, que têm uma aliança com Deus, na verdade um coração regenerado, terão motivações certas, terão um coração certo, terão uma mente voltada para Deus, e esses planos irão se cumprir. Por quê? Porque os seus planos vão refletir os planos de Deus, as suas motivações vão refletir as motivações de Deus. Qual é a consequência? O plano vai se cumprir, o plano vai se realizar. Logo então, o crente que nasce de novo, ele coloca esses planos, essas motivações diante de Deus, e esses planos e motivações vão expressar o desejo do Senhor. Você entende por que os planos vão se realizar? Olha o final do verso 3. O que você tem planejado se realizará. Por que esse plano vai se realizar? Porque você planejou em Deus, porque a sua motivação foi de acordo com a de Deus e as suas ações foram que expressaram a Deus. Portanto, quando nós entregamos tudo isso ao Senhor, Ele colocará os desejos certos no nosso coração, desejos no coração do crente, desejos que serão realizados, serão satisfeitos, porque vão refletir o desejo que Deus mesmo já colocou ali. E lembre-se então, nessa dependência, nessa motivação, nesse plano, tudo irá se cumprir de acordo com a perfeita vontade de Deus. Como eu disse, nem sempre vai ser aos nossos moldes. Deus moldará, na verdade, o nosso coração para o plano eterno dele, e não o contrário. Já ouviu pessoas que querem convencer a Deus? Eles não pedem a bênção de Deus antes de um plano. Eles tentam convencer a Deus durante o processo. Então eles tomam decisão e falam assim: Deus, agora abençoa a minha decisão. Ele não ora, ele não planeja em Deus, ele na verdade não coloca o seu coração em Deus, ele simplesmente toma decisões e depois da decisão tomada ele pede para que Deus abençoe. Não é assim, irmãos. Você primeiro ora, você primeiro busca em Deus, para que então você possa tomar a decisão. Por isso, esse versículo não é uma passagem livre para todos os seus planos serem concretizados, todos os seus apetites, todas as suas fantasias. Não, irmãos. Na verdade, então Deus vai colocar no nosso coração aquilo que é o propósito e a vontade de Deus, daquilo que nós já falamos. Qual que é o caminho da tomada de decisão? Princípios gerais das Escrituras Sagradas. Os princípios gerais onde que
guiar as suas decisões específicas. A Bíblia não vai revelar o nome da sua esposa. A Bíblia não vai revelar se você tem que comprar uma casa, um apartamento. Mas os princípios gerais da palavra do Senhor vão te guiar as suas decisões. Os princípios gerais vão guiar as suas decisões específicas. Portanto, então, irmãos, não use esse texto como um pretexto para você achar que tudo que você vai necessariamente desejar há de se cumprir, pois na verdade o plano e o propósito está em Deus. Amém? Como aplicações finais, eu quero deixar aqui os irmãos, pastor, diante desses 3 versículos, planos, motivações e ações, como então tomar decisões específicas? Primeiro aspecto, irmãos, o caminho do aconselhamento. A palavra de Deus, na verdade, mostra em vários aspectos que nós necessitamos de bons conselhos. Decisões específicas devem ser analisadas por sabedoria, pessoas piedosas, homens e mulheres de Deus. É claro que nós devemos saber a quem procurar. É claro que essas decisões, na verdade, serão alcançadas não simplesmente pelo nosso escrutínio pessoal, mas a Bíblia nos ensina a buscar aconselhamentos. A palavra de Deus diz, por exemplo, aconselhai-vos mutuamente. Romanos capítulo 12, Gálatas capítulo 5, Efésios capítulo 4, 1 Tessalonicenses. Há vastos textos da palavra do Senhor mostrando que nós devemos buscar conselhos. O sábio não só conhece as Escrituras, uma boa teologia, mas ele está aberto ao conselho de homens de Deus. E a geração Google, irmãos, acham que o excesso de informação significa sabedoria. Não significa, porque nós temos um acúmulo de conhecimento que significa tomar decisões sábias. Sabedoria não tem a ver com quantidade de informações. O sábio, na verdade, conhece as Escrituras, é uma boa teologia, mas também busca bons conselheiros. Primeiro aspecto, aconselhamento. Segundo aspecto, cuidado para que seus alvos e desejos não se tornem uma idolatria. Irmãos, cuidado quando o seu alvo de tomar decisão, os seus desejos e seu coração não se transformem num ídolo, num aspecto que toma, na verdade, Deus abaixo desse desejo de ser realizado. Eu já vi pessoas com tanto desejo que aquele pedido dele fosse concretizado, que ele estava colocando aquilo ali acima do próprio Deus, virou idolatria. Então é como se ele dissesse o seguinte: olha, Deus, abençoa para eu casar, abençoa para eu ter aquele alvo alcançado. E aquilo ali virou um ídolo tão grande no coração dele, que ele na verdade colocou aquilo acima do próprio Deus. Então cuidado que ao tomar decisões, esses planos, esses projetos não assumam o lugar de Deus na sua vida, ao ponto desse desejo não acontecer, te frustrar tanto, ao ponto desse desejo talvez não se cumprir, de você abandonar o próprio Senhor. Quantas pessoas frustradas no meio de Deus, no meio cristão, que deixaram a igreja porque supostamente Deus não atendeu um pedido dela. Irmãos, cuidado então, porque o nosso coração, como diz Calvino, é uma fábrica de ídolos. E esses desejos, essas vontades, pode roubar o seu coração, pode roubar o trono do governo de Deus aí. Primeiro aspecto, então, busque conselhos sábios. Segundo aspecto, cuidado para isso não virar um ídolo no seu coração. Terceiro caminho, aplicação, e eu encerro com essa aplicação. Irmãos, ao tomar decisões, assuma suas escolhas. Seja um homem ou uma mulher de Deus. Ao assumir as suas responsabilidades diante daquilo que você decidiu. Adão e Eva fizeram o que, irmãos? Jogaram a culpa. Primeiro, na verdade, Adão indiretamente culpa a Deus. Olha, mulher que tu me destes. Eva culpa a serpente. Não, a serpente fez eu cair. De alguma maneira, as pessoas querem fugir de suas responsabilidades na tomada de decisões sérias. Sempre procuramos a culpa em parentes, familiares, governo, amigos, circunstâncias. Mas seja um homem ou mulher de Deus madura, ao tomar decisões, se responsabilizando por elas. Não fique transferindo a culpa para a situação, ou até mesmo culpando o próprio Deus. Irmãos, assuma cada uma dessas
decisões e como homem e mulher de Deus, você há de caminhar nesse caminho de maturidade. Amém? A conclusão que eu faço, irmãos, do apontamento para Cristo é: pastor, diante de tudo isso, o que eu devo fazer? Irmãos, coloque os seus planos, as suas motivações e as suas ações na dependência do Senhor. Como a gente falou, nós não conseguimos tomar decisões sábias. Portanto, a sabedoria reside em Deus e em sua pessoa, na pessoa do Filho. Confie no Senhor, porque quando você se confia no seu próprio entendimento, irmãos, esse é um caminho perigoso. Deus tem a visão do quadro todo, nós não conseguimos enxergar na curva. Deus é infinitamente maior e soberano da nossa capacidade de prever os acontecimentos. Por isso, então, irmãos, descanse nesse plano eterno de Deus, porque ao tomarmos decisões, Deus lançará luz sobre os nossos caminhos. Quando tivermos que tomar uma decisão, diante das milhares que ainda virão por nossas vidas, saiba, irmãos, que cada decisão que você tomar deve estar debaixo dessa soberania de Cristo, dos valores intrínsecos de sua palavra, que há de guiar essas decisões específicas para a sua vida. E em cada decisão específica mostra a glória de Deus por detrás. Não foi isso que a gente estudou hoje de manhã na escola bíblica? A glória de Deus. Cada ação sua deve redundar nessa glória. Cada decisão específica deve redundar nessa glória, e para o louvor dele mesmo. Amém? Vamos orar.